Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim, iniciando os nossos trabalhos. Agradecemos a presença dos colegas vereadores mirins, dos suplentes, alunos do 8º e 9º ano da Escola Estadual Felipe Manque, professoras Érica e Gislaine e demais presentes a esta sessão ordinária mirim. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Registro a presença do bombeiro voluntário Jonathan Pablo Krieger. Convido a todos os presentes nessa sessão para, na posição de sentidos, ouvirmos e cantarmos o hino de Massaranduba. Convido a vereadora mirim Rafaela Saplinski para que faça o momento bíblico. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Convido a vereadora mirim Pamela Derete para que faça a leitura de um artigo do Instituto da Criança e do Adolescente. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e ao acesso às fontes de cultura. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Convido a primeira secretária mirim, vereadora Raíssa Martins Anacleto, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária número 8 de 2016 dos vereadores mirins da 5ª legislatura. Aos 30 dias do mês de setembro de 2016, às 14 horas, no recinto da Câmara
Municipal de Vereadores de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, compareceram em sessão ordinária os vereadores mirins Wellington Felício, Carlos Daniel Bezelowski, Pamela Derete, André Eduardo Meuri, Rafaela Saprinski, Jorge Maria Rasweiler, Camila Venter e os suplentes Vinícius João Airoso Tomil e Ana Beatriz Matias. Estando ausentes os vereadores mirins João Bernardo Breyer, Cassiane Storck e Raíssa Martins Anacleto. O presidente dá início à sessão invocando a proteção de Deus e agradece a presença dos colegas vereadores mirins, suplentes e demais presentes na sessão. Na sequência, convida a todos para, de pé, ouvir e cantar o hino de Massaranduba. Após a execução do hino, o presidente mirim, Carlos Daniel Bezelowski, convida a vereadora mirim, Camila Winter, para que faça a leitura bíblica, cujo texto escolhido foi o Salmo 139, versículos 13 e 14. Na sequência, convida a vereadora mirim, Pamela Derete, para que fizesse a leitura do artigo do Estatuto e da Criança e do Adolescente, cujos artigos lidos foram os números de 55 a 56. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente mirim convida o segundo secretário mirim, André Eduardo Meuri, para que faça a leitura da ata da sessão número 7 de 2016. E depois de lida, é submetida em discussão e aprovação, a qual é aprovada por unanimidade. Palavra livre. Não tendo matéria para discussão, o presidente mirim dá início aos inscritos na palavra livre, concedendo a palavra à vereadora mirim Camila Winter, que abordou o tema redes sociais, Jorge Maria Rasweiler, que discursou sobre as mudanças do ensino médio, Rafaela Saprinski, que abordou o tema eleições municipais, Pamela Derete discursou sobre ataques terroristas, Ana Beatriz Matias abordou o tema Paralimpíadas, Wellington Felício discursou sobre eleições municipais. André Eduardo Meuri discursou sobre a falta de água no mundo. E Carlos Daniel Bezelowski, que discursou sobre eleições municipais. E nada mais tendo a deliberar, encerra-se a presente sessão. E eu, Marilu, assistente administrativo, digitei a presente ata, que foi lavrada pela vereadora mirim Raíssa Martins Anacleto, e vai assinada pelo presidente, pelos secretários e nobres vereadores mirins. Está em discussão a ata da sessão anterior. Ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Como não tem ninguém em contrário, dou por aprovada a ata. Solicito que a vereadora mirim Camila Winter faça a leitura das correspondências e indicações recebidas. A Escola do Legislativo convida ao 7º Encontro Estadual de Vereadores Mirins, dia 9 de novembro de 2016, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Indicação jovem, número 4 de 2016, feita pelo vereador João Bernardo Breyer. Vistoria e manutenção no telhado da Escola Municipal Pedro Aleixo. Justifica, senhor presidente, senhores vereadores, solicito que essa Casa Legislativa encaminhe o ofício do Executivo Municipal solicitando Departamento de Obras Municipal que faça uma vistoria e manutenção no telhado da Escola Municipal Ministro Pedro Aleixo, porque nos dias de chuva há diversas goteiras, inclusive nas salas de aula, causando transtornos porque chega a pingar água em cima das carteiras escolares. Assim sendo, ficamos no aguardo de suas providências. Massaranduba, Santa Catarina, 26 de outubro de 2016. Acuso o recebimento da indicação e determino sua discussão na próxima sessão. Hoje, no momento de formação, contaremos com a presença dos bombeiros voluntários de Massaranduba, que irão nos fazer uma explanação sobre o trabalho que eles exercem em nosso município e também vão fazer explicações e demonstrações sobre primeiros socorros. Por esse motivo, convido neste momento o bombeiro Jonathan Pablo Krieger, que fará uma explanação sobre os bombeiros voluntários de Massaranduba. Bom dia a todos. Bom dia, presidente da Câmara de Vereadores Mirins, demais vereadores, os alunos, professores. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, sou bombeiro voluntário há 5 anos aqui no município de Massaranduba.
Vou contar um pouco para vocês, inicialmente, um pouco sobre a nossa história, a história da nossa associação. Ela foi constituída no dia 30 de março de 2000, com o apoio e incentivo da Associação Comercial, empresas, comunidade e do Poder Público Municipal, pois há muito havia-se a necessidade, havia-se reclamações da instalação de um corpo de bombeiros para atender o nosso município, os nossos munícipes e as cidades vizinhas, em questões de desastres e calamidades públicas. Hoje, com 16 anos de fundação, somos 35 bombeiros voluntários e 50 crianças, com idade entre 9 e 17 anos, que participam do projeto Bombeiro Mirim Aspirante. Possuímos hoje 3 ambulâncias para atendimento em casos clínicos e desastres, 2 caminhões de combate a incêndio, possuímos um veículo Ford Ranger 2011 e diversos equipamentos e materiais. Usamos nessas atividades, estamos instalados no anexo ao terminal rodoviário aqui de Massaranduba, pois não possuímos sede própria. Nosso atual presidente hoje é o Adilson Pedro Mais e o nosso comandante Gilberto Alexandre. Vou trazer um pouco para vocês da nossa realidade do ano passado, um resumo da quantidade de ocorrências que a gente atendeu no último ano. Incêndio, no ano passado a gente teve 37 incêndios durante o ano inteiro. Atendimentos de APH, que a gente é o atendimento clínico, atendimento de primeiros socorros, a gente teve 1.180 atendimentos. E atendimentos diversos, que são capturas de animais, auxílio à comunidade, transferências do nosso hospital para hospitais de referência, Jaraguá, Guaramirim, Joinville, Florianópolis, foram 720 atendimentos, totalizando 1.945 atendimentos no último ano. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho do que vocês podem fazer para nos ajudar. Quem aqui já teve ou presenciou algum tipo de situação onde que precisou de ser atendido pelo bombeiro? Quem aqui teve? Poucos? Pode levantar a mão aí, são poucos? E a primeira pergunta que eu faço para vocês é como é que vocês entram em contato com o bombeiro? Quem aqui sabe o número de telefone, o número que se disca em caso de uma emergência? 193, respondido aí pelo nosso vereador Mirim. Então, pessoal, e o que a gente faz quando a gente recebe uma ligação? A gente precisa fazer um contato com o bombeiro. A gente liga desesperado, a gente grita, a gente fala rápido. Qual a atitude que a gente tem que ter? A gente tem que manter a calma, certo? Por mais que seja um familiar nosso, um conhecido, um ente querido da gente, a gente tem que manter a calma. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês de algumas situações. Coisas mais simples, como um desmaio, né? Quem aqui não desmaiou ainda, mas já viu alguém desmaiar, certo? Acidente com animais peçonhentos, cobras, aranhas ou algum outro animal que tenha peçonha. Queimaduras, acidentes domésticos, acidentes de trânsito, e um assunto bem grave que eu quero trazer para vocês é sobre o trote. A gente até recentemente está passando agora por uma situação onde existe uma pessoa ocupando a nossa linha 193, ela liga várias vezes ao dia, fica ocupando a linha telefônica, passando o trote para a gente. E na semana passada eu tive o êxito de também, no Orelhão aqui próximo, uma escola de Massaranduba, identificar 5 adolescentes passando o trote para o bombeiro. Adolescente na idade de vocês. Então foram encaminhados para a diretoria da escola e a escola tomou as devidas providências. Eles estavam um pouco antes do horário da aula fazendo esses trotes. Pessoal, já que eu estou falando de trote, a gente sabe que trote hoje é crime, certo? E o que isso traz de bom para quem passa o trote? Alguém sabe me dizer o que traz de bom quando você passa um trote para o bombeiro? Ou para a polícia militar, ou para qualquer entidade pública? Não traz nada, certo? Ou traz diversão, traz prazer? Não, né? O trote ele é crime. E, além disso, o pior não é o ato em si. O pior é
a gente vai deslocar uma unidade, a gente vai deslocar bombeiros por uma situação que não é real, uma situação que não existe a necessidade do atendimento, onde que um familiar de vocês pode estar precisando desse atendimento. Imaginem o seguinte: quanto tempo leva para mim sair aqui do centro e até o Braço Seco? Quem conhece essa localidade? Braço Direito, 7 de janeiro, finalzinho lá do 7 de janeiro, Rio Bonito, bem pertinho, né? A gente leva 40 minutos, indo com sirene ligada, com uma boa velocidade, 40 minutos a 1 hora para chegar até no local. Aí alguém me liga dizendo que tem uma situação, que precisa do atendimento lá. Eu chego lá e eu não encontro nada. Só que eu não vou chegar lá e simplesmente, não, falaram que era aqui nessa casa, mas não tem ninguém aqui. Eu vou continuar procurando. Eu vou na casa da frente, vou para outra, e perco mais 15, 20 minutos procurando, meia hora. Ou seja, já levou 1h30. Aí mais 1 hora para voltar. 2 horas e meia eu tive fora. E nessas 2 horas e meia, e se um pai de vocês estiver passando mal a 5 minutos do quartel? E eu não puder mandar ninguém fazer o atendimento, não mandar nenhuma viatura, porque o pessoal está alocado numa outra ocorrência, ou melhor, alocado num trote. Então, eu quero ressaltar bastante essa situação para conscientizar vocês, principalmente, nessa questão. Mas vamos agora falar um pouquinho, então, sobre o que realmente vocês podem fazer para nos ajudar. Quem aqui já sofreu algum desmaio? Só o Wellington? A Pâmela também? Então, é desagradável, certo? Você passa por um mal-estar, fica por um bom tempo inconsciente, e o desmaio existe consequências. O nosso corpo, se a gente desmaiar por muito tempo, a gente pode ficar com algumas sequelas. Perda de fala, perda de movimentos. Por quê? O que é o desmaio? O desmaio simplesmente é o nosso organismo recebendo a informação que existe pouca oxigenação no cérebro. Pensem quem aqui estuda ali sabe o quanto é uma força mecânica, o quanto é um pouco de física aqui agora um pouco para vocês. Eu tenho o coração, ele faz força para bombear o sangue para o nosso corpo, certo? Se eu estou de pé, para baixo a força é tranquilo, certo? Para os meus pés, para os meus órgãos, é tranquilo ele fazer esse envio do sangue. Agora, a gente desmaia por falta de oxigenação no cérebro. Então, daqui para cima, ele tem que fazer um pouquinho mais de força. Então, quando a gente tem essa baixa oxigenação, o nosso organismo entende o seguinte: vamos facilitar a vida do coração. Vamos botar essa pessoa deitada, que deitado é mais tranquilo para o coração bombear o sangue para o cérebro. Certo? Então, é por isso que a gente desmaia. E o que eu posso fazer para auxiliar o bombeiro nessa situação? A gente pode fazer o seguinte: antes da pessoa desmaiar, a gente pode pedir para a pessoa ficar sentada, abrir um pouco as pernas, colocar a cabeça entre os joelhos, e você vir e segurar a cabeça da pessoa, a nuca, e pedir para ela fazer força para cima. Isso vai fazer com que aumente a circulação sanguínea, você vai ver que o rosto da pessoa vai ficar vermelho, isso vai aumentar a circulação sanguínea e vai evitar que a pessoa desmaia. Mas e se, mesmo assim, a pessoa vir a desmaiar? O que a gente faz? Coloca a pessoa deitada e levanta os pés dela a cerca de 30 centímetros. Isso também vai facilitar com que a circulação vá para a cabeça, vá para o cérebro da pessoa. E entrar em contato com o bombeiro. Qual que é o número do bombeiro? 193. Até o final do dia eu acho que vocês todos sabem de cor, certo? Então, passar certinho onde é que manter a calma e dizer o que está acontecendo. Quem aqui tem medo de cobra? Ninguém? Posso trazer aquela que eu trouxe aí? Uma jaracuçu, tem 1,80 m mais ou menos. Soltar aqui dentro? Não? Brincadeira, pessoal. Pessoal, todas as cobras são venenosas? Sim ou não? E se eu disser para vocês que sim? Eu estou mentindo? Sim?
Não? Todas as cobras são venenosas, pessoal. A diferença, existe cobras peçonhentas e cobras não peçonhentas. O que é uma cobra peçonhenta? A cobra peçonhenta é aquela que consegue fazer com que ela transfira o veneno dela para você. Ela tem a peçonha, ela tem aquele dentinho bem grandinho, assim, que vocês veem, assim, né? Então, isso é uma cobra peçonhenta. E uma cobra não peçonhenta, ela não tem essa dentição. E o que eu posso fazer quando eu for picado por uma cobra peçonhenta? Lendas urbanas dizem que tem que cortar o local ali, chupar o sangue, né? Tem gente que fala isso, certo? O avô de vocês falam lá que tem que botar um pedaço de carne em cima, pegar um sapo, colar em cima do ferimento, que o sapo vai morrer e você vai se salvar. Certo? Tá certo fazer isso? Não, né? A gente tem que manter a calma. Principalmente porque o veneno está dentro do nosso organismo. Se eu me agitar, meu coração vai bater mais rápido, certo? Quando vocês estão nervosos, o coração de vocês bate mais rápido, certo? Consequentemente, a circulação sanguínea é maior. Vou ter maior velocidade de passar esse veneno para o resto do meu organismo. E eu posso fazer um torniquete? Quem aqui sabe o que é torniquete? É amarrar o local do ferimento ali para não ter a circulação sanguínea. Eu posso fazer isso? Também não. Por que não? Porque eu vou concentrar o veneno naquele local. E o veneno de uma cobra peçonhenta, ele é degenerativo, ou seja, ele vai acabar com os tecidos do nosso corpo. Imagine o seguinte, uma cobra me mordeu na mão, certo? E eu faço um torniquete, amarro um barbante aqui para que o veneno não se espalhe para o resto do meu organismo. O que vai acontecer? Essa região toda aqui vai se concentrar o veneno, não vai ter circulação sanguínea e o veneno vai começar a degenerar os meus tecidos, começando com os tecidos mais superficiais e indo até o osso. Músculo, carne, gordura, até o osso. Certo? E de uma mordida onde eu poderia me salvar, eu perdi o braço. Então, não se faz torniquete. Se mantenha calma, deixa a pessoa deitada, tranquila e procura auxílio médico. E para quem que a gente liga? 193, ok. Queimaduras. Quem aqui já teve algum tipo de queimadura? Vocês sabem o que são as queimaduras? Acho que aqui todo mundo já teve. Quem aqui já se queimou no sol? Quem aqui já ficou vermelhinho no sol? Todo mundo quase, né? E essa queimadura de sol é uma queimadura de primeiro grau. Por que uma queimadura de primeiro grau? A gente tem um vermelhidão e dói bastante, certo? Não dá nem para ficar deitado, não dá para ficar sentado, não dá para botar uma blusa, não dá para fazer nada. Sempre tem aquela ardência, sempre tem uma dor. E o que a gente tem que fazer para melhorar esse tipo de situação? Passar margarina, vinagre, bora de café, álcool, pasta de dente. Não estou certo? A gente tem que procurar um auxílio médico para ele orientar a gente uma pomada pós-queimadura, certo? E o que é uma queimadura de segundo grau? Nossos vereadores mirins aí. O que é uma queimadura de segundo grau? Se é de primeiro... Botar o dedo dentro do café? Mas quanto tempo eu tenho que ficar ali dentro para dar de segundo grau? Tipo, tem que ser depois de a manhã inteira, o dia inteiro. Queimadura de segundo grau é quando a gente tem bolhas de água. Sabe aquela queimadura que fica aquela bolha? Isso é uma queimadura de segundo grau. Aí é o seguinte, sabe aquela bolha? Ela fica feia, né? Além de estar queimada, a bolha fica feia, né? Então a gente estoura aquela bolinha para ficar, ninguém vê aquela bolha, certo? Tá certo isso? Você disse que sim, que eu vi. Não está certo.
Por quê? Porque a bolha ela está ali para auxiliar a resfriar aquele local. Então, tô com uma baita de uma bolha na mão, porque eu derramei água quente na minha mão. Eu vou lá e vou furar aquela bolha, porque daí vai sarar mais rápido. Também não posso. E o que é uma queimadura de 3º grau? Alguém já teve queimadura de 3º grau? Eu tive até 2º só, até agora. 3º eu nunca tive. E pretendo não ter também. Queimadura de 3º grau é quando a gente tem a perda de tecido. Ou seja, a de 1º grau fica vermelho. A de 2º grau a pele fica vermelha e tem a bolha. A de 3º grau você não tem mais a pele. Você tem queima de todos os tecidos da pele, gordura, músculos, podendo chegar até no osso. E como é que a gente identifica isso? Além dessa perda de tecido, ou ela fica esbranquiçada, ou ela fica preta, tipo como se fosse queimado mesmo. E a gente sente dor numa queimadura dessa? Se uma queimadurazinha levezinha ali de sol já dói, a com bolha dói, e essa daí dói? Muito? Não dói nada? Essa queimadura não dói. Por que ela não dói? Porque ela já perdeu todo o tecido, todas as nossas terminações nervosas. E a dor a gente tem através da terminação nervosa. Então, a queimadura de 3º grau você não sente dor. E mais um fato interessante. Você não sente calor no local da queimadura, você sente frio. Conseguem entender o porquê? É estranho, né? Uma queimadura onde eu sinto frio. Então, e o que a gente pode fazer para tratar todos os 3 tipos de queimadura? Antes de a gente ir para o atendimento médico. Lembra que eu falei antes da bora de café, pasta de dente, vinagre? Isso daí a gente pode fazer em todas elas? Em nenhuma, certo? A gente tem que lavar o local com água corrente. 5 minutos, 10 minutos, deixa a água corrente passar em cima. Em qualquer tipo de queimadura. Tanto faz se for de 1º, 2º ou 3º grau. Isso vai fazer com que diminua a nossa dor, vai fazer com que resfrie o local, e daí a gente possa fazer atendimento médico. Ok? Acidentes domésticos. Quem aqui já sofreu algum tipo de acidente dentro de casa? Henrique de novo? O Henrique é meio azarado, pelo visto. Ninguém sofreu nenhum tipo de acidente dentro de casa? O pessoal aí que veio da escola aí, Felipe Manque, é isso, né? Vocês não sofreram nenhum tipo de acidente dentro de casa? Quer ver como todo mundo sofreu um acidente? Quem nunca chutou a quina do sofá? Acho que todo mundo chutou a quina do sofá já até hoje, né? Então, mas não é da quina do sofá que a gente vai falar. O que a gente tem dentro de casa que a gente pode causar um acidente doméstico? Faca, fogão, produtos químicos, né? A gente tem produto químico dentro de casa? Produto de limpeza, certo? Quem aqui tem irmão menor? Aí eu pergunto para vocês, o produto de limpeza está na prateleira de baixo ou na prateleira de cima, na casa de vocês? Na prateleira de baixo, mas a portinha está fechada? Mas a portinha não tem chave, certo? Não entrei em nenhuma cozinha até hoje que tivesse chave em portinha. Então, pessoal, produto químico onde que é o lugar? Prateleira de cima. Por quê? Porque é mais difícil de alcançar. E o que vai acontecer se o irmãozinho de vocês pegar lá, vamos usar um exemplo aí, soda cáustica? Principalmente porque tem pais de vocês que fazem o seguinte, não estou dizendo que é o pai de vocês, né? Mas eu já vi em casas acontecer isso. Comprar aqueles galão de 10 litros, 5 litros, e dizer assim, não, eu vou botar aqui nessa garrafinha de 600 ml de refrigerante, porque é melhor para mim aplicar depois em casa e tal. Eu vou trocar a embalagem original.
E todo mundo sabe o que é um refrigerante Coca-Cola de 600 ml, certo? Só que o irmãozinho de vocês que tem 2 anos, 3 anos, que já tomou Coca-Cola uma vez, ele não lembra da cor, ele lembra da garrafa. Aí ele olha, é Coca-Cola, eu vou tomar. E o que vai acontecer se ele tomar soda cáustica? Queimadura das vias aéreas, podendo consequentemente perder a respiração e vir a falecer. Ou seja, então hoje à tarde vocês vão tudo em casa, falar com o pai e com a mãe e dizer, mãe, eu vou limpar a casa hoje. Vou guardar tudo que tem aqui de produto de limpeza para tu não achar mais também. Então, esses cuidados a gente tem que ter. O que mais que a gente pode ter dentro de casa que a gente vai sofrer algum tipo de acidente doméstico? Quem aqui de vocês, principalmente, eu acredito que as meninas aí já cozinha? Tem alguma menina que já sabe cozinhar? Opa, tem menina prendada aí. E vocês deixam a alça da frigideira virada para que lado no fogão? Pro lado de fora, né? Mais fácil para pegar ali, né? Pro lado de dentro? Principalmente também pela essa questão dos nossos irmãos mais novos. Porque ele pode vir, querer subir no fogão, querer ver o que você está fazendo e segurar naquela alça. E normalmente o que tem dentro de uma frigideira? Ovo frito. E esse ovo frito tem gordura. E uma queimadura de gordura ela pode se tornar de 1º, 2º ou 3º grau. Por que até de 3º grau? Porque vocês sabem que gordura pega fogo, certo? Aí eu derramo aquela frigideira, que eu sim, sou extremamente saudável, né? Eu vou fritar um ovo, boto 1,5 litro de óleo para fritar. Sou fitness. Então, boto 1,5 litro de óleo, e daí chega o meu irmãozinho e bate aquilo lá. O que vai acontecer? Aquele óleo todo vai virar em cima de mim e vai pegar no fogo também. Então, eu vou incendiar o meu irmãozinho mais novo. Sou dramático, né? Mas a gente tem que fazer esse drama porque pode acontecer. O bombeiro sempre está preparado para o pior. Uma coisa que vocês vão sempre ver o bombeiro preparado para o pior. Se eu chegar lá e tiver só uma queimadurinha de 1º grau, eu vou dar graças a Deus. Mas eu estou indo para lá por uma possível queimadura de 3º grau ou por uma possível perda da vida. Eu sempre vou pensando no pior. Ok? Mais alguma situação com acidente doméstico que a gente possa lembrar? Alguém falou de faca antes, certo? Quem aqui assiste Manual do Mundo? Acho que vocês têm idade, ainda tem pessoal que assiste. Lá no Manual do Mundo sempre diz, né? Vou usar uma faca, vou usar algum objeto cortante. Nunca faça sem a supervisão de um adulto, certo? Vocês aqui são todos grandinhos, mas quem nunca se cortou? Por mais que a gente seja grande, eu me corto. Eu me corto. Eu sou barbeiro, além de ser bombeiro, eu sou barbeiro, não barbeiro de motorista, tá? Isso também, mas isso não vem ao caso. Eu corto o cabelo. E de vez em quando, eu cortando o cabelo, eu corto o meu dedo com a tesoura. E eu tenho 29 anos. E vocês com a idade aí de 16, 17 anos, eu acredito que vocês tenham essa idade. 13, 14. Então, vocês também podem se cortar, certo? Então, a gente tem que sempre evitar utilizar objetos cortantes. E, principalmente, deixar longe do alcance de crianças menores. Agora aqui vem uma situação que vocês não podem nos auxiliar muito, mas vocês podem evitar um dano maior. Acidente de trânsito. Quem aqui já sofreu ou presenciou algum tipo de acidente de trânsito? Bastante gente, certo? Quem sofreu acidente de trânsito? Depois tu procura uma benzedeira, cara, porque não tá fácil a tua vida. Aí, então, é o seguinte. Às vezes, a gente vê acidentes bem graves, certo? Pessoas perdem a vida em acidente. E, às vezes, você vê um cara que saiu totalmente detonado e a pessoa não se arranhou nem um pouquinho. No final do ano passado, eu sofri um acidente
Aí vocês dizem, pô, mas bombeiro sofre acidente? Sofre. Eu sofri um acidente onde um carro invadiu a via contrária e bateu de frente comigo, no acostamento. Eu tirei o meu carro para o acostamento e o cara ainda bateu em mim. Deu perca total nos 2 carros. Dentro do meu carro ainda tinha mais 2 alunos meus, que eu hoje não sou mais, mas eu era instrutor do projeto Bombeiro Mirim Aspirante. Eu estava levando 2 alunos para casa. Ou seja, eu poderia ter vitimado, além da minha pessoa, mais 2 crianças na faixa de idade de 15 a 16 anos. Por descuido de um outro motorista que invadiu a pista contrária. Aí eu pergunto para vocês, o meu carro deu perca total. O outro carro deu perca total. Como é que a gente ficou? Além do prejuízo financeiro, a gente se machucou muito? Nenhum arranhão. Nenhum arranhão, graças a Deus. E eu já fui atender um acidente, onde que simplesmente só quebrou a lanterna do carro e a pessoa veio a óbito. Porque ela estava sem cinto de segurança e bateu com a cabeça no volante. Teve um traumatismo craniano. Para vocês verem que nem sempre a pior cena é a pior situação. Mas o que vocês podem fazer para ajudar a gente? Parar no local, olhar o que está acontecendo, botar a mão lá, tentar ajudar, tentar salvar alguém? Isso é o certo se fazer? Por que não é certo? Posso acabar machucando a pessoa mais ainda? A gente tem uma situação que a gente fala o seguinte: vocês são tecnicamente treinados para isso? Vocês têm formação? Vocês têm conhecimento? Não tem, certo? Então, além de eu poder causar um dano maior para essa pessoa, eu posso me machucar. Porque eu posso chegar num carro e lá tentar auxiliar essa pessoa e esse carro pega fogo. E eu estou lá dentro daquele carro tentando ajudar aquela pessoa. E eu não consigo sair porque meu pé prendeu no cinto, embaixo do banco, alguma coisa. Minha atitude foi bonita, eu quis ajudar essa pessoa. Só que eu acabei me vitimando também. Então o que a gente faz? A gente liga para o bombeiro, a gente liga para o socorro médico. E a gente fica ali. Quem aqui viu um acidente e foi correndo ver o que está acontecendo? Sejam sinceros. Ó, viu? Temos aqui. Isso é interessante? Não, né? Então, o que a gente faz? A gente pede o atendimento médico, a gente aguarda o atendimento médico vir e vai embora. Segue a nossa viagem. Por quê? Se eu não sou tecnicamente treinado, o que eu vou ficar fazendo ali? Aí tem gente que vai me responder. Vou bater foto, vou filmar, postar no Facebook, Snapchat, né? Instagram, fazer uma selfie. E lá do lado da cara do acidentado dizer, olha aqui, dá um sorriso aí, vamos bater um snap aí. Isso só vai acabar atrapalhando o atendimento. Porque além de eu ter que me preocupar com a vítima, eu tenho que me preocupar com quem está ao redor. Então a gente pede para o pessoal sempre se afastar, a gente tenta isolar a área, mas sempre tem aquele curioso que está lá dentro do carro. Estou ali atendendo e, de repente, quando eu olho para o lado, tem um celular na frente da cara da vítima. Acontece. Então, pessoal, a gente evita esse tipo de situação. Eu já estou finalizando, tá, pessoal? Sei que está um pouquinho chato aí, é bastante falação. Mas a gente tem que se preocupar com 2 situações. Principalmente no acidente de trânsito, passar a informação correta, porque normalmente o que acontece? Bateu um carro contra um outro carro aqui. Como é que está a situação aí? Não sei. Quantas pessoas se envolveram no acidente? Não sei. Tem alguém preso dentro do carro? Não sei. Está vivo? Não sei. O que isso ajudou o bombeiro? Não sei. Então, pessoal, se eu for ligar para o bombeiro, eu tenho que manter a calma,
e tentar passar o maior número de informação possível. Houve um acidente de trânsito. Bateu um carro contra outro carro. Tem alguém dentro do carro? Tem. Está consciente? Está. Tranquilo. Não. Tem alguém dentro do carro? Tem, pelo amor de Deus, vem cá que vai morrer. Aí a gente chega no local, a pessoa está andando, conversando, com um arranhão na testa. Acontece. Mas lembrem, o bombeiro sempre vai para o pior. Mas vocês não precisam dizer o pior quando não é o pior também. Então, existe alguém preso dentro do carro? Existe, a pessoa não consegue sair. Por que essa informação é importante? Porque eu preciso levar mais ferramentas, certo? Se eu sair para ir atender um atendimento, onde a pessoa diz, houve um acidente entre dois carros, mas as pessoas estão bem, estão caminhando. Eu sou uma das pessoas que me acidentou. A outra pessoa que se acidentou está aqui do meu lado, a gente está bem. Eu vou com uma ambulância, certo? Agora, houve um acidente. Existem duas pessoas dentro do carro que bateram contra a minha pessoa, só que as duas não respondem e a gente não consegue abrir o carro. Então eu vou com a ambulância e com o caminhão de resgate. Certo? Agora vamos piorar um pouco mais a situação. Existem duas pessoas dentro do carro e eu estou sentindo o cheiro de combustível. Então eu vou com a ambulância, o resgate e o caminhão de combate a incêndio. Certo? Vamos piorar um pouco mais a situação. E um ônibus tentou desviar do acidente e capotou na grota. E tem 45 pessoas dentro desse ônibus. O que eu vou fazer? Lembrem que no início eu falei que a gente constituiu a nossa associação para ajudar os munícipes e cidades vizinhas em questão de calamidade e em desastres. Um ônibus capotando em Massaranduba, numa grota aqui em Massaranduba. A gente tem aqui a Serinha de Blumenau que faz divisa com Massaranduba. A gente vai atender sozinho? A gente tem 35 bombeiros. Só que quantos desses estão no quartel hoje? 3. 3 pessoas conseguem atender um ônibus com 45 pessoas, mais 2 dentro do carro? Não, né? A gente tem que fazer o quê? Pedir apoio para as cidades vizinhas. Então, essa informação é interessante ser passada. Porque, bateu 2 carros aqui. Mas o ônibus não é nada. O que é 45 pessoas dentro do ônibus? As 2 pessoas que estão dentro do carro são meus parentes. Eu quero atendimento para as 2 pessoas. Aí tudo bem. Saio com uma ambulância e com o caminhão. Chego no local, eu vejo aquele ônibus dentro da grota. Eu levei para ir até na serinha da Vila Itopava ali, 20 minutos, 15. Só que quanto tempo leva para Blumenau vir até ali? Quanto tempo leva até Jaraguá vir até aí? Guaramirim? Se eu tivesse ligado já para eles, quando eu saí, 15 minutos, 20 minutos depois que eu estivesse no local, eles também estariam. Então, o maior número de informações que vocês puderem passar é importante para a gente. Pessoal, vou abrir agora para vocês aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira saber, alguma informação, algo que aconteceu com vocês, no dia a dia de vocês, que vocês queiram ter uma informação, tirar uma dúvida? Dou-lhe uma. Ninguém? Eu espero aí, cara. Opa, tem aí. Quando acontece alguma coisa com alguma pessoa, uma ocorrência, os bombeiros podem levar direto a pessoa para o hospital de Jaraguá ou Blumenau? Seguinte, para a gente fazer uma transferência de um acidentado de Massaranduba para qualquer hospital, Jaraguá, Blumenau, Joinville ou outro tipo de situação, a gente tem 2 formas. Ou passa pelo nosso pronto atendimento, pela avaliação do médico que tiver plantonista, ou se o SAMU estiver no local. Por que se o SAMU estiver no local? Hoje, independente do município, a maior autoridade médica no estado é o SAMU. Se o médico do SAMU está no local, e ele disser, essa vítima é muito grave para encaminhar para o pronto atendimento de Massaranduba, essa vítima precisa de um processo cirúrgico imediato.
Ele vai indicar o hospital de referência mais próximo. Precisa ser uma cirurgia cardíaca, vai para Blumenau. For um trauma, vai para Jaraguá. Então, todo tipo de acidente, todo tipo de atendimento, passa-se por essas duas avaliações. Na maioria das vezes, hoje 99%, é encaminhado para o pronto atendimento de Massaranduba. E em caso de acidentes mais graves, a gente aciona o SAMU e o SAMU presta esse auxílio para a gente e encaminha para Jaraguá. A gente passa pelo pronto atendimento de Massaranduba. Do pronto atendimento de Massaranduba, se o médico afirma assim, não, beleza, a gente vai encaminhar para o Unimed. Ou, hoje, o Unimed também tem ambulância. A gente entra em contato com o Unimed vem fazer aqui no pronto atendimento a busca do paciente com a ambulância e encaminhar para o hospital de referência. Mas independente, eu estou no meio do acidente, eu tenho Unimed, eu não vou levar direto para o Unimed. Eu vou levar primeiro para o pronto atendimento de Massaranduba, que é a referência. Porque, assim, eu não sou médico. Nenhum dos nossos bombeiros hoje é médico, enfermeiro. Então, a gente não pode fazer isso porque isso poderia estar prejudicando a vida da vítima, do paciente. Imagine o seguinte, eu pegar um paciente politraumatizado, ele tem 5 a 10% de chance de sobrevida, e eu levar direto para Blumenau, 1 hora de viagem. Esse paciente falece dentro da viatura. De quem que é a responsabilidade? Do quartel. Não é nem minha. Quem vai responder é o nosso presidente e nosso comandante. Quando acontecem as ocorrências, como por exemplo acidentes, princípio de infarto, quais são os hospitais de referência? Desculpa. Quando acontecem as ocorrências, como por exemplo acidentes, princípio de infarto, quais são os hospitais de referência? Hoje a gente tem como referência todo o atendimento, pronto atendimento de Massaranduba, mas cardíaco é Blumenau, cardíaco vai para o hospital em Blumenau, e trauma, Hospital São José em Jaraguá do Sul. Infantil, a gente tem o Hospital Infantil de Joinville e o Hospital Jaraguá em Jaraguá também. Qual a diferença entre bombeiro voluntário e militar? O bombeiro voluntário, isso é uma questão bem interessante a gente levantar agora. O bombeiro voluntário é mantido pelos munícipes, né? Hoje vocês, a família de vocês que contribui em compra de rifa, paga aquele auxílio na conta de luz, todo evento que é feito pelo bombeiro, a gente tem um repasse feito pela prefeitura, então é mantido pelos munícipes. O bombeiro militar é um bombeiro mantido pelo Estado, ou seja, ele é salariado, ele é concursado, ele tem estabilidade, ele é mantido pelo Estado. O bombeiro voluntário ele não cobra pelos seus serviços. Eu como bombeiro voluntário, não ganho salário. Eu faço minhas horas voluntárias, independente do dia, independente se é sábado, domingo, se é meu aniversário, se é feriado, a gente está ali. O bombeiro militar é um órgão estatal. Atendimento é igual. A única diferença ainda que a gente tem é que o bombeiro militar, onde tem sede do bombeiro militar, ele faz somente atendimento a desastres, causas com calamidades, incêndio, e não faz atendimento clínico. O bombeiro militar não faz atendimento clínico, quem faz atendimento clínico é o SAMU, porque também é um órgão estatal. E o bombeiro voluntário, independente do que vocês chamarem, a gente vai atender. Quais e quantos equipamentos, caminhões, ambulâncias dispõem os bombeiros de Massaranduba? E eles são suficientes para todos os atendimentos? Hoje a gente tem 3 ambulâncias. Essas 3 ambulâncias são... 2 ambulâncias são novas. Uma ambulância a gente usa só mais para atendimento extraordinário mesmo. 2 ambulâncias são novas. A gente tem 2 caminhões. Um caminhão é mais antiguinho, um caminhão é novo. Foi doado o chassi pela Prefeitura Municipal. E todo o equipamento dele foi feito através de uma campanha da Polícia Federal, da Receita Federal, que a gente fez umas vendas de bens apreendidos no ano passado, ano retrasado. Nesse caminhão a gente tem todo o equipamento de combate a incêndio, equipamento de resgate veicular.
A gente tem também uma Ford Ranger, que é utilizada para serviços extraordinários, capturas de animais peçonhentos. E assim, equipamentos, a gente tem o suficiente para atender a população. Porém, a gente nunca vai ter o suficiente, vamos dizer assim, para todos os tipos de situações. Se acontecer hoje uma calamidade, onde que a pessoa está em difícil acesso, alguma coisa assim, a gente vai precisar pedir apoio. A gente vai precisar pedir apoio para Jaraguá do Sul, para vir com macas de ribanceira, ou pedir apoio para Blumenau, para vir com Arcanjo, com uma busca em mata, alguma coisa nesse sentido. A gente sempre tem equipamentos novos que a gente precisa adquirir, mas isso, aos poucos, a corporação está sempre buscando. Quando acontece um incêndio, como acontece a mobilização? O que precisa para o atendimento? Hoje, para um incêndio, a nossa central de emergência, ela recebe a ligação de vocês, mobiliza-se uma equipe de bombeiros que estiverem de plantão. E se caso for um incêndio de maior proporção, se é feito o contato com os bombeiros mais próximos ou unidades de cidades vizinhas. Principalmente na questão de incêndio, é relevante levar para vocês também o seguinte: pegou fogo em casa, eu quero auxiliar o bombeiro até o bombeiro vir. Primeira coisa que se faz, que o bombeiro também faz antes de fazer qualquer tipo de situação, é desligar a rede elétrica. Por que eu desligo a rede elétrica? Mais um pouquinho aí de física. A água é condutora de energia, certo? Então, se eu não desligar a energia, eu vou morrer eletrocutado. E logo após a gente faz o combate. Se tiver vítima, a gente faz o resgate dessa vítima também. Desde que não imponha o risco à minha vida. Um fogo, vamos usar um exemplo. Está pegando fogo aqui na prefeitura. Existem pessoas aqui dentro. Só que a chama é muito forte. Se eu entrar aqui dentro, eu vou ser uma segunda vítima. Então, antes de eu entrar, eu preciso combater esse incêndio. Porque a pessoa pode estar isolada numa área que não esteja pegando fogo, só que para eu chegar até essa vítima, eu tenho que passar pelo meio do fogo. E a gente sabe que ninguém aqui é super-herói. Então, a gente primeiro faz o combate. Se eu sanei a sua dúvida. Já aconteceu algum óbito ou um parto durante o atendimento? A gente teve partos, se eu não me engano, foram 4 partos dentro da ambulância. A gente já teve 4 partos dentro da nossa ambulância. E óbitos, a gente está acostumado a pegar, assim, mensalmente algum óbito. No último mês mesmo, eu tive 3 pessoas que vieram óbito num atendimento que eu tive fazendo o atendimento. Recentemente, a gente teve uma menina de 3 anos que veio a óbito também. A gente tem um mix, né? Como o nosso maior número de atendimento é atendimento hospitalar, os nossos maiores óbitos também são nessa situação. Porém, se eu tirar uma porcentagem, a média está equilibrada. Então, de 100 e poucos acidentes que a gente pega, 200 e poucos acidentes que a gente pega num ano, é a mesma porcentagem de 1.000 atendimentos clínicos, né? Assim, tem muita gente que chama que a gente é pessoas de sangue frio, né? A gente não tem sentimento. Tem pessoas que chegam a alegar que o bombeiro não tem sentimento. Mas a gente também sente esse tipo de situação. Eu vou responder por mim, eu não posso responder pelos outros bombeiros, né? Mas eu vou responder por mim. Eu penso da seguinte maneira: quando a pessoa é muito jovem, uma criança, um adolescente, até um adulto, que não tem uma idade avançada, é pior para mim do que quando uma pessoa já tem uma idade avançada, com uma doença terminal ou algo que esteja impossibilitando ela de ter uma boa vida. Então, eu tive casos de pessoas de 92 anos de idade, acamada,
ou seja, ela não consegue fazer nada sem auxílio de ninguém, e que ela entrou em parada cardíaca. E, mesmo assim, a gente, a pedido da família, fez a reanimação. Ficamos 1h30 reanimando essa pessoa, ela voltou à vida, 20 minutos depois, ela entrou em parada cardíaca novamente e não ressuscitou. A gente vem tranquilo, dizendo que a gente fez o nosso trabalho, a gente fez o nosso atendimento. Por mais que seja um ente querido, um ente conhecido de alguém, a gente não fica tão abalado. Como o que aconteceu no caso, no final de semana passado, em que a menina em casa, 3 anos de idade, teve uma parada cardíaca também, e infelizmente não conseguimos trazer essa vítima de volta. Eu não participei do atendimento, mas existe uma hora na parada cardíaca que o médico informa o seguinte: pode parar de fazer a massagem, que não adianta mais. Eu, até hoje, nunca tive essa situação de atender crianças que vieram a óbito. Todas as crianças que eu atendi até hoje, a mais grave que foi um afogamento. Eu trouxe ela à vida, vive até hoje. Eu nunca passei por isso, mas eu acredito que se o médico falasse, eu não sei se eu queria ouvir o médico. Eu acredito que eu iria querer continuar. Querer tentar trazer essa criança à vida. Por mais que a gente sabe que volta com sequela. Uma pessoa, 1 hora morta, que teoricamente a pessoa está morta, o coração não está batendo, ela vai voltar com alguma sequela. Mas é mais chocante para a gente quando é uma criança, uma pessoa que ainda tem muito a viver. Eu tenho 29 anos, eu tenho muito a viver ainda. Eu espero que, se um dia eu tiver um infarto nessa minha idade, que o bombeiro fique até 2 horas aí, dê choque até não querer mais. Então, mas quando é para ser, né? Como funciona o Bombeiro Mirim? Quem pode ser? Como faz a inscrição? Quanto tempo dura? O nosso projeto Bombeiro Mirim Aspirante é um projeto aí referência até no nosso município. Ele tem idade mínima de 9 anos. Então, crianças com 9 anos completo ou que fazem 9 anos até metade do ano podem se inscrever. E esse projeto, ele na verdade, ele não é um projeto que não tem fim. Você entra com 9 anos e até os 17 você se forma como aspirante. Mas você, se quiser continuar seguindo, com 18 anos faz a formação de bombeiro adulto e daí segue. Nosso projeto de 9 a 14 anos é o projeto Bombeiro Mirim. E de 14 a 17 anos é bombeiro aspirante. É passado nesse projeto noções de primeiros socorros, acidentes, traumas, um pouco de cidadania, um pouco de trabalho em equipe, trabalho em grupo, porque a gente não traz só para vocês também a questão bomberil. A gente faz um auxílio ainda um pouco aí às famílias em casa, né, na questão social também. Alguma situação que vocês já passaram e não souberam o que fazer, algo que vocês queiram tirar uma dúvida? Isso também é interessante, porque pode acontecer até dentro do ambiente escolar de vocês. Uma convulsão, ela é um espasmo muscular involuntário. A pessoa começa a se debater, começa a ter reações musculares involuntariamente. O procedimento vamos simular uma situação dessa para vocês dentro dessa sala de aula. Afastar todo e qualquer tipo de objeto, cadeira, mesa, tudo que a pessoa possa vir a se machucar. Ela não tem controle da musculatura dela, então ela vai se debater. E segurar a cabeça dessa pessoa. Por quê? Porque ela pode vir nesses espasmos, começar a bater a cabeça. E a nossa cabeça é um dos membros mais vitais que a gente tem. Então, a gente tem que fazer isso daí. O que não posso fazer nesse tipo de situação? Ele vai engolir a língua. Então eu vou botar o meu dedo lá e vou puxar a língua dele para fora. Isso eu não posso fazer. Eu já atendi uma situação onde que a pessoa foi fazer isso e ela perdeu o dedo. Literalmente perdeu o dedo. Com uma mordida, a outra pessoa cortou o dedo fora. O osso e tudo, tá, gente? Então, a gente não faz. Então para eu não perder o dedo, eu vou botar um objeto
vou botar um pedaço de madeira, vou botar alguma coisa. Não. A língua, a pessoa não engole. Tentem vocês engolir a língua. Vocês não conseguem. A língua ela não vai entrar dentro do sistema respiratório. Ela não vai fechar a glote. Então, não tem perigo. Segura a cabeça, bota ela de ladinho, para que se ela vir a vomitar, para que ela vomite, não se afogue com o próprio vômito. Isso sim pode acontecer. Ela se afogar com o próprio vômito. Mas engolir a língua não engole. E não adianta querer, vou segurar a perna, braço, não sei o quê. Isso não adianta, deixa se bater. Só segura a cabeça, uma hora ela vai parar. E ela pode parar antes de chegar ao atendimento médico, antes de chegar ao bombeiro, ou pode parar depois também. Tá? Então, em caso de convulsão, manter a calma, segurar a cabeça da pessoa e não botar nenhum tipo de objeto dentro da boca dela. Mais alguma situação? É aquilo que eu falei, existe o espasmo involuntário. O que o organismo faz? Ele faz com que aumente a formação de saliva. Então, com o aumento da formação de saliva, a gente acaba espumando a boca. E às vezes também é o suco gástrico que volta, a pessoa quer vomitar, só que ela não tem nada dentro do estômago e volta o suco gástrico. E esse suco gástrico que forma essa espuma na boca. Saliva e o suco gástrico. Então, não é pessoa que está com raiva, nada. É mesmo uma ação do organismo. Tá? É uma ação involuntária do organismo para que ele tente expelir algo que esteja prejudicando a saúde da gente. Em nome da Câmara de Vereadores e Vereadores Mirim, agradeço ao bombeiro Jonathan por ter se disponibilizado a vir enriquecer a nossa sessão, trazendo informações importantes sobre o trabalho que exerce em nosso município. Muito obrigado. Convido a vereadora Mirim Cassiane para entregar uma flâmula do Legislativo. Neste momento, deixe aberta a palavra livre para quem quiser se manifestar. Conceda a palavra ao coordenador Almir. Bom dia, senhores vereadores, nosso presidente Carlos, aos alunos da Escola Felipe Mantic, que vieram prestigiar a sessão da Câmara Mirim de hoje, aos professores, as mães aí, os vereadores Mirim suplentes, em especial ao Jonathan, que de certa forma surpreendeu pelo conhecimento que tem. Parece que ele é formado em medicina, tem as palavras corretas, tem a palavra certa. Eu acho que foi de grande valia no dia de hoje a gente ter esse conhecimento, essa palestra com o Jonathan. Nas outras vezes nós fazíamos uma simulação de carregar o pessoal, quebrar uma perna. Eu vi que essa palestra de hoje esclareceu mais, até por ser uma turma de uma idade adequada, que entende, que conhece. Então, em nome da Câmara de Vereadores, em nome do presidente, senhor Geraldo Michelucci, em nome de todos os vereadores, eu agradeço o Jonathan e os corpos de bombeiro. Leve aí essa lembrança, essa flâmula, que essa é sua, Jonathan, para você guardar no seu espaço, né? Mas da mesma forma agradece ao presidente e ao Deus, porque eu sei quanto é difícil manter uma corporação, principalmente voluntária. Eu já participei, já fui presidente, já fui tesoureiro dos voluntários de Massaranduba. A luta inicial foi grande, sem esses equipamentos que hoje o Corpo Bombeiro tem, né? Começamos aí com uma caminhonete estourada, doada, mas assim, isso tudo existe hoje
porque existem os voluntários e a comunidade participa, a comunidade faz a sua contribuição, principalmente, acho que o John não colocou aqui, né, essa contribuição que a gente faz no talão de energia elétrica, certo? Vocês que têm família, vocês que usam da energia elétrica, quem ainda não contribui, quando o bombeiro voluntário vier lá solicitar uma ajuda, façam essa contribuição, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Eu mesmo já passei por situações de doença difícil, a gente sempre imagina que só acontece com o outro. O acidente, o cara bateu, o cara desmaiou, o cara teve uma convulsão. Quando a gente menos espera, acontece na família da gente ou com a gente. Então fica aqui os agradecimentos da Câmara de Vereadores por Jonathan, e era isso, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária. Obrigado a todos pela presença e atenção. Sessão encerrada.